Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Antônio. Essa aula aqui é uma aula de reposição do nosso conteúdo e hoje nós vamos falar um pouco sobre os protocolos de redes. Tá? Nós vimos de forma rápida e simplória a parte de protocolos lá nas camadas dos protocolos ISO, do modelo ISO e do modelo TCP/IP, e hoje vamos falar minimamente sobre os principais protocolos, os mais conhecidos dessas camadas. Tá? Muito bem, esse é o nosso modelo que nós havíamos falado nas últimas aulas. Tá? Nós temos aqui os dois modelos, o modelo OSI e o modelo TCP/IP, e em suas diferentes camadas. Né? Nós temos aqui no modelo TCP/IP a camada de acesso à internet, transporte, aplicação. E no modelo OSI nós temos a camada física, a enlace de dados, redes, transporte, sessão, apresentação e aplicação, e seus diferentes protocolos aí aplicados a camadas, em suas determinadas camadas. Tá? Muito bem, vamos falar um pouco, pessoal, sobre o protocolo HTTP, tá? Que pertence à camada de aplicação do nosso modelo TCP/IP. Tá? O enunciado diz o seguinte: HTTP é um protocolo que permite a obtenção de recursos como documentos HTML. Tá? Então, o protocolo HTTP ele é um protocolo de transferência, né, que possibilita que as pessoas que inserirem um endereço, um URL no site, no seu navegador, eles possam ver os conteúdos e os dados que nele existem. Né? Essa sigla HTTP ela vem do inglês Hypertext Transfer Protocol. Tá? Bom, geralmente, aliás, assim que uma pessoa, um usuário, ele acessa ou digita a URL, um endereço do site, o navegador ele cria uma solicitação HTTP na web. Tá? E envia ao endereço indicado pela URL. Bom, dessa forma, o servidor que está lá, geralmente o servidor que está com a página, ela recebe essa solicitação e aí ela envia uma cópia dos arquivos associados que você pediu, entende? Que justamente são os dados que a gente acessa na internet. Tá? O HTTP ele é um protocolo baseado em texto, sem conexão. Tá? Isso significa, geralmente, que as pessoas que acessam o site, tá, geralmente da sua empresa, enfim, elas enviam solicitações a servidores, tá, que exigem na forma do seu site, em formato texto, serão retornadas geralmente o texto, imagem e outros tipos de mídia quando acontece geralmente essa request que a gente chama, né? Depois que a solicitação que a pessoa faz é atendida pelo servidor, a conexão entre o usuário e o servidor, aí ela é desconectada. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo de alguém acessando a internet e ele geralmente exibe o navegador ele dispara uma request, e geralmente a gente consegue ter mais contato com esse tipo de protocolo quando trabalhamos, né, com desenvolvimento web. Tá? Então a gente vai precisar criar ali métodos, ou geralmente uma linguagem oferece os métodos que abstraem essas conexões, né, esse protocolo. Então a gente vai trabalhar bastante com request e com response. Tá? Muito bem. Bom, um outro protocolo que que é extremamente importante também, nós ouvimos falar muito, é o SSH. Tá? Aqui diz o seguinte: SSH, que é o Security Shell, é um protocolo de rede criptografado para obtenção de serviços de redes de forma segura sobre uma rede insegura. Tá? O melhor exemplo de aplicação conhecido é para login remoto de utilizadores a sistemas de computadores, ou seja, é quando a gente faz um acesso remoto de um computador em outro computador, a gente consegue o acesso total a outro computador que está em outro lugar.
Tá? Então, basicamente, o SSH ele consiste ele é um dos protocolos específicos na parte de segurança de troca de arquivos entre um cliente e um servidor, como no caso exemplifica aqui a figura. Tá? Bom, então quando o assunto geralmente é segurança, em um projeto de rede, né, esse protocolo, o protocolo SSH, ele ganha bastante relevância. Tá? Ele ganha um nível de importância interessante. Entende? Bom, esse protocolo ele cria, bom, o seu funcionamento, né? Ele cria um método seguro e impede que os arquivos, né, que são trocados e seus códigos eles sejam expostos ou corrompidos por terceiros, ou seja, geralmente por alguém que tenha a intenção de interceptar esse caminho, tá? E geralmente é aí que a parte de criptografias, tá? Porque ele é um protocolo na parte de segurança, e é aí que as criptografias são usadas, tá? Porque elas permitem apenas que os dois pontos, ou seja, o cliente e o servidor, que tenha acesso à informação, ou seja, que vai ser o servidor e o computador que envia os dados para esse local. Aí a gente trabalha com, geralmente a gente tem três tipos, tá? Quando a gente fala de SSH, as criptografias que são usadas, tá? No SSH. A gente tem a criptografia simétrica, tá? Que ela geralmente também é chamada de chave compartilhada. E esse tipo de criptografia ela usa uma chave secreta, tá? E geralmente é por meio dessa chave secreta que é possível transferir, codificar, decodificar uma mensagem do cliente e do servidor. O outro tipo também é a criptografia assimétrica, que ela usa duas chaves secretas separadas, né? E essas chaves elas servem tanto para codificar quanto para decodificar o processo dessa comunicação entre o cliente e o servidor, tá? Essas duas elas são conhecidas de chave pública e chave privada, né? E aí a forma comumente são conhecidas geralmente são chamadas de par pública privada, tá? E nós temos um outro tipo, né, o terceiro tipo de criptografia, que é a criptografia hashing, tá? Geralmente a gente ouve falar em hashing ou tabela hash na parte de quando nós estudamos estrutura de dados, tá? Lá em estrutura de dados a gente entende que uma tabela hash ela pode não fazer, ela serve para não ter a repetição de dados, tá? Então a criptografia hash nesse contexto é o tipo de criptografia que ela se chama geralmente criptografia de uma via só. Criptografia de uma via só. O processo da criptografia hashing ela geralmente abrange codificações de dados e mensagens, né? Porém, elas nunca a decodificação dessas mesmas informações acontece. Nesse caso, a tabela hash, né, a criptografia em hashing, ela utiliza um único valor para cada entrada e que não pode ser explorado, tá? Não pode ser visitado. Isso dificulta muito a decodificação, geralmente realizada por terceiros e por intrusos, tá? Muito bem, nós temos o protocolo TCP, tá? Que já é da camada de transporte, tá? O TCP, a gente chama de Transmission Control Protocol, tá? Que se chama TCP. Ele é um dos principais protocolos do conjunto de protocolos da internet, tá? Originou-se na implementação inicial da rede, em que completou o protocolo da internet. Portanto, todo o conjunto é comumente referido como TCP/IP, tá? Então, o TCP geralmente ele apresenta como as principais características, né? Transferência de dados confiável, fim a fim, ou seja, de um ponto a outro, tá?
ou seja, todo pacote, geralmente, que é transmitido, ele requer um ACK, que é um bit de reconhecimento, tá? A recuperação de dados perdidos e descarte, né, dos dados duplicados e a reorganização dos pacotes que já foram enviados, que podem ter sido enviados fora de ordem. Então ele cuida da parte da reorganização, tá? E é uma comunicação bidirecional, ou seja, ela acontece entre o cliente e servidor, servidor-cliente. Geralmente a confirmação dessas mensagens, se a mensagem foi enviada, se os pacotes foram enviados, se eles foram corrompidos ou não, tá? Bom, nós temos um outro protocolo, que é um protocolo mais simples, tá? Que já foi bastante usado, acredito que ainda é usado, que é o protocolo UDP, que é da camada de transporte, tá? E ele diz o seguinte: o User Datagram Protocol é um protocolo simples da camada de transporte. Ele é descrito na RFC 768 e permite que a aplicação envie um datagrama encapsulado num pacote IPv4 ou IPv6 a um destino, porém sem qualquer tipo de garantia que o pacote chegue corretamente. Ou seja, no protocolo TCP/IP existe a garantia, ou se ele não foi enviado de forma correta, o protocolo TCP/IP ele vai notificar que o pacote não foi enviado de forma correta. Ele vai precisar checar os pacotes novamente, tá? E o UDP não, ele só garante que ele vai enviar, mas esses pacotes, se os pacotes forem enviados de forma se já for enviado, ou se ocorreu um envio corrompido, o UDP ele não é capaz de verificar esses erros, tá? Então o UDP, ao contrário do protocolo TCP, ele envia pacotes para um receptor, independente se eles foram capazes de recebê-lo completamente ou não, se eles foram corrompidos ou não, né? Então cada um dos pacotes ele é direta individualmente enviado pelo remetente ao receptor sem estabelecer e sem reconhecer um canal de dado confiável, tá? Então os usuários eles não têm a capacidade de solicitar pacotes de dados ausentes quando acontece essa falta, a perda de dados, né? Quando acontece essa perda de dados. Esse tipo de protocolo UDP, ele é usado principalmente quando a velocidade de transferência de dados é de maior prioridade do que a confiabilidade dos dados que foram transmitidos, tá? Muito bem. Nós temos também o protocolo ICMP, tá? Aqui nós temos que o ICMP é a sigla, né, para inglês Internet Control Message Protocol. Ele é um protocolo, tá, integrante do protocolo IP, tá, definido pelo RFC 792. É utilizado para comunicar informações da camada de rede, sendo o uso mais comum para fornecer relatórios de erros à fonte original. Ou seja, ele é um protocolo que permite gerenciar as informações relativas aos erros das máquinas que estão conectadas a uma rede, tá? Bom, devido aos poucos controles que o protocolo IP realiza, né, geralmente ele não corrige esses erros, mas ele consegue mostrar esses erros que acontecem para as camadas vizinhas, tá? Então o protocolo ICMP ele é usado praticamente em todos os roteadores, tá? Para geralmente assinalar um erro, tá? Que é chamado de delivery problem, né? Ou no português é o problema de entrega, tá? Esse tipo de protocolo nós iremos ver certamente na próxima aula, porque é um protocolo que nós vamos usar para verificar erros nas conexões dos modelos que nós utilizamos nas últimas aulas, né? Nós construímos 2 modelos de redes, tá? Nós construímos um ambiente de rede
e na outra aula nós construímos um outro ambiente de rede, onde tem switch, onde tem conexão com o servidor, e nós vamos fazer um teste de conexão utilizando o protocolo ICMP, tá? Muito bem, pessoal. Então é basicamente isso, tá? É um overview aí dos protocolos das camadas, tá? Ainda faltam alguns protocolos que irei abordar em uma outra aula, tá? E bom, como referência, tá? Eu estou utilizando esse livro, Redes de Computadores e a Internet, né? Uma abordagem top-down, tá? Então, pessoal, é isso. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.